Bom, o nosso assunto agora é uma terapia milenar que pode oferecer muitos benefícios para a sua saúde, que é a acupuntura. Quem vai nos explicar melhor esse assunto é o fisioterapeuta Diego Dil. Tudo bom, Diego? Tudo bem. Seja muito bem-vindo aqui no programa Obrigado da Regina. Acho que vamos começar explicando para as pessoas, né, o que é essa técnica e como é que se escolhe esses pontos, né, onde a gente vai colocar as famosas agulhinhas. Claro, a acupuntura, então, ela é um procedimento milenar, ela foi iniciada através da cultura chinesa e através de milhares e milhares de anos se desenvolveu todo um método de avaliação, de diagnóstico e tratamento, ou até mesmo prevenção, pode-se dizer, de uma série de condições de saúde. Atualmente, a acupuntura vem passando por uma série de pesquisas científicas e tem demonstrado sua eficácia. A utilização dos pontos, a escolha dos pontos ou áreas de tratamento vai depender primariamente da condição da pessoa ou o que ela está buscando prevenir, o que ela está buscando de auxílio do profissional. Mas, ou seja, a gente pode tratar, a gente está vendo aí as imagens com essas agulhas, quase tudo, né? Qualquer tipo de sintoma. Uma série de sintomas pode ser tratado de forma primária, ou seja, você pode utilizar a acupuntura como o principal tratamento, ou de forma secundária, paliativa, não sendo o tratamento principal, mas como forma alternativa aos tratamentos convencionais. Bom, a gente trouxe aqui um modelo, que é o Gabriel, que eu já vou chamar para cá, inclusive, para sentar aqui, e a gente vai tentar fazer essa terapia aqui um pouquinho no Gabriel. Gabriel, pode passar a sentar aqui, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Logo eu já estou aqui com o microfone, que é para saber dele, né? Que me interessa isso, né? O que ele vai sentir. Mas, o Diego está colocando ali, está se aparamentando, vamos dizer assim. Tu vais ocupar essa região dele. Isso. Eu vou fazer uma demonstração simples do procedimento do agulhamento em si, que é bem simples. É legal a gente fazer isso no nosso supermodelo aqui, o Gabi, hoje, porque o Gabi é uma pessoa que, assim como você de casa, possivelmente nunca fez acupuntura e tem dúvidas, será que isso dói? E ele disse que estava um pouco tenso, né, gente, com isso. Então, o que acontece? Eu ia te perguntar, Diego, sobre isso. Quer dizer, a pessoa, se ela se tensionar, tu tens que tentar fazer com que esse processo pare, para que isso não venha a ser dolorido, né? Exato. Em pesquisa já está mais do que demonstrado que a gente primeiro tem que respeitar a questão da pessoa ter medo ou não de agulhas. Mas quase todo mundo tem medo de agulha, né? É comum. Todo mundo passou pela infância por alguma injeção mais traumática, né? Mas a grande questão é que a gente sabe que mesmo pessoas que não acreditam que a acupuntura funcione por não ter o conhecimento da técnica, se o profissional conseguir orientar a pessoa, demonstrar que é um procedimento tranquilo e principalmente que pode dar bom resultado, você consegue mudar muito isso. Então isso já nesse meio tempo mas você relaxa. tu continua com medo das agulhas, né? Não, até que depois do doutor falando aqui me deu uma acalmada, assim, mas estava bem nervoso pelo fato de nunca ter feito. Mas acredito que seja muito bom, até pelos benefícios que ela traz ao nosso corpo, né? Sem então, dúvida. Acho que vai valer a pena. Então vamos lá, hein? Força. Força na peruca. Vamos ver. Eu vou fazer um estímulo numa área bem simples aqui no cotovelo do Gabi, que é um ponto chamado intestino grosso 11. Mas por quê? E esse ponto aí trataria o quê? Esse ponto ele é um ponto geral de acupuntura que serve para aliviar uma série de sintomas. O sintoma mais simples que a gente poderia dizer que ele ajuda de forma simplificada, ajuda a tratar dor no cotovelo, por exemplo. Ih, dor de cotovelo tu não vai ter mais, hein, gato? Já não é Espero que não. Então, o estímulo do agulhamento ele é bem simples, como vocês viram aqui, não sei se a câmera consegue pegar bem. A agulha é sempre fininha, estéril, então Mas é uma agulha grande, Gabi. A gente faz Doeu o um pouquinho, estímulo. não? Não, até na verdade, quando ele introduziu a agulha, não, mas agora eu sinto um pouquinho quando ele mexe nela aqui. Mas nada... E isso é uma questão importante. Se a pessoa permite, não é muito desagradável para ela, sentir o estímulo de acupuntura amplifica melhor os efeitos. Então, sendo confortável a pessoa, a gente sempre faz dessa forma o estímulo. Dependendo da sessão, assim, quantas agulhas podem ser utilizadas? A gente costuma utilizar uma lógica de buscar utilizar o menor número possível de agulhas. Não tem nada de errado entre você fazer um tratamento com 2 agulhas ou até mesmo 15, 20 agulhas. Então, geralmente você vai esperar se utilizar entre 5 a 15 agulhas. Mas por que número menor? Porque uma coisa que está bem demonstrada em pesquisa, aparentemente colocar muitas agulhas não melhora muito o efeito. Então você tem que ser o mais objetivo possível e, é claro, sempre considerando o que a gente acabou de falar. Agulhamento nunca vai ser a melhor coisa do mundo, né? Pois é. É muito mais confortável fazer uma massagem. E durante quanto tempo a pessoa fica mais ou menos numa sessão? Há procedimentos de agulhamento, de acupuntura, que o agulhamento pode ser feito de forma rápida e já retirar da agulha, e outros vão demandar para que ocorra determinado estímulo, ative áreas
cerebrais específicas até 20, 30 minutos. Onde que tu vais colocar agora a próxima agulha? A próxima área que eu vou colocar está muito relacionada, por exemplo, a relaxar o paciente, a pessoas que têm dor na região cervical ou até mesmo pessoas com queixa de enxaqueca ou cefaleia tensional, dor de cabeça que vem da musculatura tensa. São as queixas mais comuns, a dor na coluna e a dor de cabeça? Disparado é a maior queixa que a gente encontra na prática clínica para a grande maioria dos profissionais. Quer dizer, e na verdade, de repente a pessoa toma lá remédio por conta própria, né? Exato. E o que poderia tratar com acupuntura de uma forma muito mais leve. E daí vem a importância do profissional sempre avaliar o paciente. Então, o fisioterapeuta especialista em acupuntura, ele vai avaliar esse paciente, vai determinar a melhor forma de tratamento. A acupuntura, para um caso como esse, é muito bom. Então, a gente fala às vezes quais os riscos de se fazer acupuntura. O principal risco, se você pega um bom profissional, é você privar a pessoa de fazer o tratamento mais adequado. Então, o agulhamento em si, onde fazer a inserção, a profundidade da inserção... E vamos lembrar isso, né? Que é importante, claro, que não só dizer para as pessoas que não é possível fazer em casa, sozinha, isso, como procurar um bom profissional. Porque realmente esses pontos, eles são muito estudados, né? Sem dúvida. Pois é, então isso que eu digo. As melhores formas de se achar um bom profissional, eu sempre vou falar em qualquer situação, que é você procurar indicações de familiares, de profissionais de saúde. Se você não acha, você pode procurar o conselho de classe das profissões, associações de classe de especialistas. Então, essas são as principais formas de achar alguém de confiança para você. Vou assustar o Gabi agora com a pergunta que eu vou fazer. Mas calma, a gente não vai fazer isso contigo. Por exemplo, agulha na parte do rosto e da cabeça, a gente usa também? Se usa bastante. Hoje mesmo eu atendi uma pessoa com queixa de rinite alérgica e melhorou bastante a função respiratória. Mas também não quero dela. agulha, deixa eu sair. Não, mas eu pergunto isso porque é bem isso, quer dizer, a gente não imagina que nessa parte aqui possa se usar também. E se usa, e assim como no corpo... E também não é dolorido. Não é dolorido, você vai ter essencialmente a mesma sensação. Eu sugiro no Gabi, até para ficar fácil da gente ver na câmera, a gente utilizar o que a gente chama microsistema. A gente tem os meridianos do corpo, como a gente estava falando antes, o nome do intestino grosso é porque está no meridiano do órgão do intestino grosso. Na orelha a gente tem, assim como no crânio, na mão, nos pés, microsistemas, áreas onde se representa todo o corpo em uma pequena região. Então, por exemplo, eu vou fazer um estímulo na área cervical, dentro do microsistema da orelha. Meu Deus. O Gabi, por exemplo, estaria com dor de cabeça e dor na região cervical. Eu disse que não ia fazer contigo isso, que como eu sou mentirosa, né? Coisa horrível. Tá tudo bem, não? Essa eu tô com medo. Prontinho. Não, mas não dói, bem tranquilo. Aí, de novo, a gente faz o estímulo. Preferencialmente... Quer dizer, então não é só a colocação da agulha, tu tem o estímulo. Sempre que você só coloca a agulha, você tem efeito, mesmo que não seja em área de acupuntura. Porque o agulhamento em si já promove isso, mas em pesquisa já se mostra que colocar os pontos e estimular eles nas áreas de acupuntura amplifica esse efeito. Pois, o Diego, agora as pessoas lá de casa devem estar curiosas com uma coisa. Eu lembro que tinha a sementinha, que a gente chamava, que era usada nesses pontos, inclusive para emagrecimento. Isso também é considerado acupuntura? Com certeza. Aí a gente costuma chamar no nosso meio de auriculomedicina ou auriculoterapia. Você pode utilizar uma série de recursos em pequenos adesivos que se coloca na orelha, se gruda na orelha através de um micropore. E isso é uma forma do paciente apertar a orelha, estimular a inervação, irritar um pouco os vasos sanguíneos da orelha e gerar uma cascata de efeitos a partir do sistema nervoso. Ou estimular os meridianos. Tu consegue me descrever assim, a sensação que tu teve, se alguma doeu mais que a outra? Então, na verdade, quando ele introduz a agulha, praticamente não sinto, assim. Agora, na região aqui do ombro, eu tô sentindo um pouco, parece tensionar o músculo, assim. Na região do cotovelo também não tô sentindo, na orelha muito menos, assim. Meio tranquilo, esperava que ia ser bem pior. Quer dizer, tu disseste isso. Pode ser que isso que ele está dizendo tenha a ver com algum sintoma dele? Talvez. A gente, obviamente, para poder ajudar o nosso público aqui hoje a poder ver o estímulo, o Gabi obviamente não está na melhor posição possível para fazer isso. Então ele vai estar com um pouquinho de tensão na região cervical. Geralmente quando a gente estimula um músculo tenso, pode acontecer duas coisas, um pouquinho de desconforto na hora ou até mesmo uma contração do músculo. Mas eu digo, não quer dizer, por exemplo, que ele tem algum problema se ele sentir mais dor ou não, ou sentir mais agulha ali. Isso é extremamente inespecífico. Às vezes a gente agulha uma pessoa que tem dor nos dois joelhos, dói muito de um lado e não incomoda nada do outro. Então, isso a gente tem pouco controle. O que a gente tem que buscar é fazer a pessoa sentir um pouco... Em quanto tempo, mais ou menos, uma média, claro que cada caso é um caso, mas em quanto tempo a gente consegue que esse tratamento tenha resultado de acupuntura? Em termos de dor
dor musculoesquelética, como a gente estava falando, dor na coluna, dor de cabeça, dor em articulação, ossos, músculos, a gente espera que, se você tratar na região adequada, de forma adequada, já melhore de forma bem rápida. Eu costumo orientar os pacientes que, se a queixa que a gente está tratando com a pessoa não tiver nenhum resultado em até 5 consultas, dificilmente o estímulo de acupuntura possa ajudar. Mas geralmente você vai percebendo um efeito cumulativo. Assim como usando medicação, o efeito ocorre no nosso sangue e ele diminui, com a acupuntura pode ocorrer o mesmo. Então, uma série de mediadores químicos no corpo são liberados, a nossa medicação natural, que é o ideal, né? E isso vai ter um efeito máximo e depois diminui novamente. Então, os ciclos de tratamento, eles permitem se manter num estado ótimo. Tá bom, te agradeço demais aqui, né? Sempre bom a gente poder esclarecer para as pessoas que às vezes não conhecem, né? Perfeito. E Gabi, muito obrigada, viu, pela tua presença. Tu vai embora com as agulhinhas daqui umas 48 horas. Não, Mentira, tô gostaria de brincando. tirar elas logo. Tô brincando, obrigada, tá? Os dois.